E aí, pessoal? Bora mergulhar de cabeça nesse mundo das histórias interativas. Histórias interativas, isso aí. Hoje a gente vai descobrir como usar o ChatGPT para criar narrativas incríveis onde o leitor vira o mestre da aventura. Que tal? Tipo, dou o controle remoto da história pra quem tá lendo, mas não é sair escrevendo tudo de qualquer jeito, não. É, isso que eu ia te perguntar. É. Tipo, sempre achei essas histórias interativas meio confusas. Como garantir que a história faça sentido com tanta opção? Me explica essa mágica. A gente precisa usar o ChatGPT com sabedoria pra criar uma experiência imersiva de verdade. Entendi. Pensa assim, a gente não tá criando uma história com começo, meio e fim. A gente tá construindo um universo de possibilidades, tipo um mapa com vários caminhos, sabe? Ah, entendi. Tipo aqueles livros Onde está o Wally? Yes! Que você precisa achar detalhes pra seguir a história. E cada escolha do leitor leva para um novo cenário, com desafios e consequências. Não faz sentido. Mas e aí como a gente usa o ChatGPT para dar conta de toda essa complexidade? O ChatGPT entra como um super parceiro de escrita, sabe? Ele ajuda a gente a gerar diálogos, descrições, cenas. Tipo como? Me dá um exemplo. Imagina que o leitor decidiu enfrentar um dragão, a gente pode usar um prompt, tipo, cria uma épica de batalha entre herói e um dragão, destacando a coragem do personagem. Maneiro. É como ter um coautor que te ajuda a preencher os detalhes da história, mas sem perder o controle da narrativa, né? Exatamente, a gente define a estrutura, os personagens, o conflito, e o ChatGPT dá vida a esse universo, criando possibilidades que a gente nem imaginava. Que legal. Mas e a parte técnica? Como a gente usa o ChatGPT na prática para criar essas histórias? Primeiro, a gente precisa de um roteiro bem definido, com os pontos de decisão e as consequências de cada escolha. É como um mapa da história. E como a gente garante que cada caminho seja interessante para o leitor? Não quero que ele fique entediado no meio do caminho. Aí entra a nossa criatividade, né? A gente precisa pensar em desafios, reviravoltas, personagens específicos para cada caminho. Imagina que o leitor escolheu seguir pela Floresta Encantada. A gente pode usar o ChatGPT para criar um prompt, tipo, descreva um encontro mágico com uma criatura fantástica que só existe nessa floresta. Errou! É como se cada escolha abrisse uma porta para um novo mundo, cheio de surpresas. Exatamente. E o ChatGPT preenche esses mundos com detalhes e situações que tornam a experiência única para cada leitor. Mas me fala, como a gente garante que os diálogos sejam realistas e se adaptem às escolhas do leitor? Não quero que pareça um robô falando, né? Aí entra a arte do prompt. A gente precisa dar contexto para o ChatGPT, explicar a personalidade dos personagens, o tom da conversa, as emoções. Por exemplo, se o leitor escolheu trair um amigo, o prompt pode ser: crie um diálogo tenso entre os dois personagens, com um traidor tentando se justificar e o amigo expressando sua decepção e raiva. Nossa, faz sentido. É como dar uma aula de interpretação pro ChatGPT. Isso. Ensinando ele a criar diálogos que transmitam as emoções certas. E como garantir que a história tem um ritmo bom, que prenda a atenção do leitor? A gente precisa dosar os elementos, criar momentos de ação, suspense, romance, humor, e o ChatGPT pode ser um super aliado nisso. Como assim? Imagina que o leitor está prestes a descobrir um segredo importante. A gente pode usar um prompt, tipo, cria uma cena de suspense, com pistas sutis que levem o leitor a desvendar o mistério, mas sem revelar tudo de uma vez. Ah, entendi. Tipo aqueles filmes de detetive. Exatamente. A gente usa as técnicas narrativas para criar uma experiência imersiva que faça o leitor se sentir dentro da história. Maneiro. Mas e o humor? Como a gente usa o humor nas histórias interativas sem quebrar o clima? O humor é uma ferramenta poderosa para criar conexão com o leitor, para quebrar a tensão, para tornar a história mais leve, mas é preciso usar com moderação, né? Tipo, evitar piada fora de hora. Isso. O humor precisa ser natural, integrado à história e, de preferência, adaptado às escolhas do leitor. Por exemplo, se o leitor escolheu ser sarcástico com um personagem, o ChatGPT pode gerar respostas irônicas, criando um clima de humor ácido. Entendi. É como se a gente estivesse ensinando o ChatGPT a ter senso de humor. Legal. É isso aí. Mas me fala, como a gente garante que a história tenha um final satisfatório para cada caminho? Essa parte parece complicada. O final precisa ser coerente com as escolhas do leitor. Se ele foi um herói corajoso, o final precisa recompensá-lo. Mas se ele escolheu o caminho da vilânia, as consequências precisam ser justas. E como a gente usa o ChatGPT para criar esses finais? Me dá um exemplo. Imagina que o leitor escolheu sacrificar tudo para salvar o mundo. A gente pode usar um prompt, tipo, crie um final emocionante onde o sacrifício do herói é reconhecido e o mundo celebra sua coragem. Nossa, que emocionante. Mas e se o leitor tomar decisões egoístas, o final precisa mostrar isso, né? Claro. Se o leitor foi egoísta, o final precisa mostrar as consequências. A gente pode usar um prompt, tipo, crie um final agridoce, onde o personagem percebe o erro de seus caminhos, mas já é tarde demais. Faz sentido. Mas e a autoria da história? Quem é o autor?
O escritor ou o ChatGPT? Boa pergunta. Essa é uma questão complexa, mas no fundo, o ChatGPT é uma ferramenta, um parceiro. A ideia original, os personagens, o conflito, tudo isso vem da mente do autor. É como se o ChatGPT fosse um pincel e a gente o artista. Exatamente. E essa parceria entre humano e máquina pode revolucionar a forma como a gente conta história. Que demais! E como a gente garante que a história seja inclusiva e represente a diversidade? A gente precisa ter cuidado para não reproduzir estereótipos e preconceitos. E o ChatGPT pode ser um aliado. A gente pode usar prompts que peçam por personagens diversos, com diferentes origens, culturas, gêneros. Legal! Então o ChatGPT pode nos ajudar a criar histórias mais justas. Com certeza, a gente precisa usar a tecnologia a favor da inclusão. E a acessibilidade. Como garantir que a história seja acessível para todos? A gente precisa pensar em acessibilidade desde o início. O ChatGPT pode nos ajudar a criar histórias com descrições detalhadas para pessoas com deficiência visual, linguagem clara para pessoas com deficiência intelectual, diálogos adaptáveis para audiodescrição. Caramba, quanta coisa legal. Mas, Mafra, qual a dica de ouro para quem está começando a criar histórias interativas? Experimentem, testem diferentes prompts, explorem o ChatGPT, estudem as técnicas narrativas e, o mais importante, divirtam-se. Contar histórias é uma arte. Essa combinação de criatividade humana com a inteligência artificial do ChatGPT é realmente incrível, né? E a gente está só começando a explorar esse universo de possibilidades. Quem sabe a gente não descobre novos talentos e histórias incríveis nesse processo. Mas agora que já dominamos o básico, como a gente leva essas histórias para outro nível? Quero criar reviravoltas que deixem o leitor de queixo caído. A arte do plot twist. É isso aí. Aquelas reviravoltas que fazem a gente questionar tudo. E o ChatGPT pode ser um super aliado nessa missão. Verdade. Mas antes de programar EA, a gente precisa entender como funciona uma boa reviravolta. Tipo, qual o segredo para criar um plot twist que funcione de verdade? Explica essa mágica. Primeiro, a gente prepara o terreno, sabe? Planta pistas falsas, cria expectativas e, de repente, vira tudo de cabeça para baixo com uma revelação bombástica. Entendi. É como um passe de mágica. né? O mágico te distrai com uma mão enquanto faz a mágica com a outra. Exatamente. Me dá um exemplo prático de como usar o ChatGPT para criar esse efeito na história. Imagina que o leitor está investigando um crime, seguindo pistas e suspeitando de vários personagens. A gente pode usar o ChatGPT para criar um prompt, tipo, cria uma reviravolta que revele que o verdadeiro culpado é o personagem menos esperado. E conecte essa revelação a um detalhe do início da história. Nossa, isso ia ser demais. Tipo, como não percebi isso antes? Essa é a ideia. Mas, além das reviravoltas, como garantir que a história tenha um ritmo dinâmico e prenda a atenção do leitor? Boa pergunta. Aí entram as técnicas narrativas clássicas. A gente precisa criar um equilíbrio entre ação, suspense, drama, romance, humor. E o ChatGPT pode ajudar com isso. Com certeza. Ele pode nos ajudar a dosar esses elementos de forma estratégica. Me explica melhor como usar o ChatGPT para criar esses momentos de tirar o fôlego. Me dá uns exemplos. Por exemplo, para criar uma cena de ação eletrizante, com perseguições, exclusões e muita adrenalina. A gente pode usar um prompt tipo: crie uma cena de ação em que o protagonista precisa escapar de uma armadilha mortal usando inteligência e habilidades para superar obstáculos e inimigos. Nossa, já estou imaginando a cena. E se quisermos criar um momento mais introspectivo, com diálogos profundos, reflexões sobre a vida? Aí o prompt pode ser: crie um diálogo intimista entre dois personagens que estão lidando com a perda de um ente querido. Explore temas como luto, saudade, a busca por sentido na vida. Nossa, que contraste! Incrível como o ChatGPT pode criar diferentes emoções da história. E o romance? Como criar momentos românticos que façam o leitor suspirar. Aí a gente capricha no prompt. Descreve a atmosfera, as emoções, os detalhes que tornam a cena especial. Por exemplo, cria uma cena romântica em que dois personagens se reencontram após anos, sob a luz do luar, com o som das ondas do mar. Ai, que lindo! Eu já tô até ouvindo a trilha sonora romântica. Mas como garantir que a história flua naturalmente, mesmo com tantas ramificações? Aí entra o planejamento estratégico. Antes de começar, a gente precisa de um mapa da história, com os pontos de decisão e as consequências. Tipo um mapa de videogame. Isso, com caminhos e desafios a serem superados. E como o ChatGPT entra nesse planejamento? A gente pode usar ele para testar diferentes cenários, simular as escolhas do leitor e ver como a história se desenrola. Legal. Tipo, se o leitor escolher trair o melhor amigo, quais seriam as consequências? Crie um arco narrativo que explore as repercussões. Caramba, é como jogar o jogo antes do leitor. Mas e os diálogos?
Como garantir que eles se adaptem a cada ramificação? A gente usa o ChatGPT para criar variações do mesmo diálogo, dependendo das escolhas. Se o leitor foi gentil, o diálogo é amigável. Se foi rude, o diálogo é mais tenso. Inteligente é como um roteiro de improviso. E a inclusão. Como garantir que a história represente a diversidade do mundo real? A gente precisa ter cuidado para não reproduzir estereótipos. E o ChatGPT pode ajudar. A gente usa prompts que peçam personagens diversos, com diferentes origens, culturas, gêneros e orientações. Então o ChatGPT pode nos ajudar a criar histórias mais justas. Com certeza. A gente usa a tecnologia a favor da inclusão. E acessibilidade. Como garantir que a história seja acessível para todos, independente das suas limitações. A gente precisa pensar nisso desde o início. E o ChatGPT pode ajudar. Usando prompts que peçam descrições detalhadas para pessoas com deficiência visual, linguagem clara para quem tem deficiência intelectual, diálogos adaptáveis para audiodescrição. Nossa, quanta coisa legal! Quais os erros mais comuns que os escritores iniciantes cometem a criar histórias interativas com ChatGPT? Um erro comum é não ter um roteiro antes de começar. É importante ter clareza sobre a estrutura da história, os personagens, o conflito central, os pontos de decisão e as consequências. Outro erro é não dar contexto suficiente para o ChatGPT. Ele precisa entender a sua visão de mundo, a personalidade dos personagens, o tom da narrativa, as emoções. Entendi. É como ensinar o ChatGPT a falar a nossa língua. Exatamente. Mas me fala, qual é a dica de ouro para quem está começando? Tô curioso. Experimentem, testem prompts, explorem o ChatGPT, estudem as técnicas narrativas e o mais importante, divirtam-se. Contar histórias é uma arte. Que dica valiosa. É isso aí, pessoal. Testem, experimentem, errem, aprendam e divirtam-se criando suas histórias com o ChatGPT. Mas agora eu quero saber como transformar essa montanha de ideias em uma história de verdade. Chegou a hora de botar a mão na massa. É isso aí. E para te ajudar nessa jornada, nada melhor que o ChatGPT como um super editor. Um editor? Mas eu pensei que o ChatGPT fosse tipo um coautor, sabe? Ele pode ser tudo isso e muito mais. O ChatGPT te ajuda a lapidar a história, polir os diálogos, encontrar as palavras certas, criar a atmosfera perfeita. É como ter um mestre da escrita te dando feedback. Nossa, que incrível. Em tempo real. Mas como a gente usa ele nesse papel de editor? Me explica. E digamos que você escreveu uma cena de ação, mas está sem graça, sem impacto. Você pode pedir para o ChatGPT. Analise essa cena e sugira melhorias para torná-la mais dinâmica, emocionante e visualmente impactante. Adicione detalhes sensoriais, explore a linguagem corporal dos personagens e intensifique o ritmo da ação. Nossa, que dica. É como ter um personal trainer para sua escrita. Exatamente. E o legal é que você pode usar o ChatGPT para editar qualquer texto. Diálogos, descrições, cenas de ação, romance, reflexões. Que demais! Mas como a gente garante que a história tenha a nossa voz, que reflita o nosso estilo? Não quero que pareça que foi escrita por um robô. Aí entra a sua criatividade como autor. O ChatGPT é uma ferramenta, mas você define o tom da narrativa, a personalidade dos personagens. Entendi? O ChatGPT é um instrumento e a gente é um músico. Perfeito. E quanto mais você usa o ChatGPT, mais aprende a usá-lo a seu favor, para criar histórias originais e a publicação. Como compartilhar essas histórias com o mundo. Existem plataformas online que permitem publicar histórias interativas. Twine, ChoiceScript, IncoWriter. E algumas delas até se integram com o ChatGPT. Sério? Que legal. Facilitando a escrita e a publicação. Então a gente pode criar nossas histórias, editar com o ChatGPT e publicar online para todo mundo ler. Exatamente. E quem sabe a sua história não ver a próxima febre literária. Se não custa nada, né? Mas qual a dica de ouro para quem está começando? Comece. Não espere a história perfeita para começar a escrever. Vai escrevendo, experimentando, testando, errando, aprendendo e o mais importante, divirta-se. Essa foi ótima. E para quem quer se aprofundar, o que você recomenda? Tem muitos recursos online e offline. Recomendo o livro Writing for Interactive Fiction, da Emily Short, uma bíblia para quem quer se aventurar nesse gênero. Legal. E também recomendo explorar os fóruns e comunidades online de escritores. Há sentido. Para trocar ideias, pedir feedback e se inspirar. Ótimas dicas. Para finalizar nossa imersão no mundo das histórias interativas, qual mensagem você deixa para quem está nos ouvindo? Libertem a imaginação. O mundo das histórias interativas é um terreno fértil para novas ideias, novas narrativas. E com o ChatGPT, as possibilidades são infinitas. Então, mãos à obra e que comece a aventura. Que inspirador. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que tenham curtido essa imersão no mundo das histórias interativas com o ChatGPT. Até a próxima!